Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Way Free Road. Este é o espaço onde a gente procura derrubar as barreiras da idade e mostrar que a verdadeira riqueza surge quando gerações diferentes se encontram para ouvir, perguntar, compartilhar e se provocar mutuamente. A gente trouxe aqui hoje duas pessoas que eu muito particularmente considero incríveis, conheço de outros carnavais, Sofia Espadrão e Dorival Oliveira. Eles vão se apresentar daqui a pouco, então não vou me delongar sobre quem são esses dois personagens, mas essa entrevista vai seguir num formato um pouco diferente, de que ninguém tá só no papel de entrevistado e de entrevistadores. Hoje todo mundo vai ser um pouco curioso, um pouco mestre ao mesmo tempo. Todo mundo tá cheio de perguntas sobre a vida, sobre a carreira, sobre os aprendizados alheios. Então, eu e o Fábio vamos ser os grandes mediadores, vamos jogar as nossas provocações, mas a conversa, ela é bem transversal hoje. Exato, e o nosso objetivo é bem simples, né? A gente quer mostrar que quando a gente cria um espaço seguro de fala, escuta, né, a troca entre as gerações deixa de ser uma teoria, um discurso bonitinho e vira uma prática realmente que a gente pode experimentar. Então aqui o Way Free Road nada mais é do que um grande experimento também social, onde nós, eu e o Eric, também fazemos parte. E nesse encontro é que a mágica acontece, né? O aprendizado mútuo, a inovação, a descoberta de que idade é apenas uma de muitas das nossas camadas, né? Só isso. E não é o nosso limite. Então, sejam muito bem-vindos, Sofia e Dorival. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Prazer, Sofia. Prazer, Dorival. E aqui, como um pequeno esquenta aqui, né? A gente queria fazer uma pergunta para os dois. Eles pedissem para vocês se apresentarem, sem dar qualquer pista sobre a sua idade. Né? Se falar, eu sou avô, tal, não, né? Se eu sou avó, não, né? Acabei de entrar na faculdade, né? São pistas que ajudam a entender a idade. Como é que vocês se apresentariam sem dar nenhuma pista? E quem quiser começar, começa. Quem for mais corajoso ou corajosa, começa. Posso começar? Vai lá, então. Posso começar. Corajosa. Oi, gente, prazer, eu sou a Sofia, né, me apresentando. Eu sou formada em Relações Internacionais, trabalho com marca pessoal no LinkedIn e gosto muito de livros, de videogame, tentei não dar muita dica da minha geração, mas, enfim, acho que a leitura é algo claro, assim, na minha vida, né, para além do trabalho. Então, acho que se eu falar um pouco mais, eu acabo expondo, então é isso. Bom, vamos lá. Eu sou o Dorival, né? Obrigado aí pelo convite. Eu me considero uma pessoa extremamente alegre, feliz e principalmente curiosa. A curiosidade me movimenta. Eu gosto bastante de destruir coisas para reconstruir. Nem sempre eu consigo reconstruir, mas destruir é comigo mesmo, para entender os porquês, por onde passa, e como essa destruição pode me ajudar no meu dia a dia. Esse é um pouquinho do Dorival. Arrasaram. Não deram pista, cumpriram o desafio. Mandaram bem, até mesmo porque videogame, muita gente gosta de videogame. Exatamente, videogame, inclusive dados, tá? Super Mario. O grupo que mais cresce na aquisição de videogames é um grupo 40 a mais. O jovem, quem tá em expansão é a galera mais velha. Então, tomem dados. E aí eu vou complicar um pouquinho, gente. Qual meme, música, bordão traduz bem a fase da vida que vocês estão agora? Vamos trazer um pouquinho de referência cultural para a conversa. Meu Deus, calma. Vai. Quer que eu comece? Por favor. Eu acho que, assim, de música hoje, para mim, o que me traz, assim, um momento, até por aquilo que eu descrevi, eu me considero uma pessoa feliz, eu gosto muito de pagode. Eu acho que faz com que a gente se sinta bem, sinta descontração. Você não consegue escutar um pagode sozinho, você tem que estar sempre acompanhado. E essas companhias, às vezes tem pessoas que não estão no mesmo astral que você, seja para melhor ou para pior, mas depois da terceira música, todo mundo está equilibrado, todo mundo está junto. Lacrou. Olha o lacrou aparecendo aqui, atenção. Pistas.
Bom, gente, depois disso eu fico até sentida, né? Como que eu vou trazer algo de tanta magnitude? Mas tem uma música que eu escutei muitos anos atrás, ela é relativamente antiga, né? Dependendo do ponto de vista, mas ela é relativamente antiga, que se chama Clap Your Hands, Wilk and Misk. É uma música que é sobre a letra também, né? Sobre uma felicidade, né? Mas é muito também do ritmo. E é um ritmo que não é, óbvio, brasileiro, mas se assemelha muito a esse ritmo gostoso da felicidade, de todo mundo estar junto, sabe? Então, é a sensação que me transmite essa música e isso me pegou muito desde a primeira vez que eu escutei ela, e eu tenho isso memorizado até hoje. Então, para seguir na linha do Dorival, porque memes eu tenho vários, mas Clap Your Hands é a minha música favorita. Lacrou. E você, Fábio? Vou jogar pra você o desafio também. Um meme, bordão, música. É, eu acho que, olha só, eu vou usar um bordão, né? E é um bordão que eu aprendi com um executivo. Eu acho que eu fui muito influenciado na minha vida pelos meus clientes e convivi com uma pessoa que se tornou um executivo importante assim no mercado, né? Mas ele na época ele era presidente do ABN AMRO Real e ele falava: respeito é bom e dá lucro. Né? Eu acho que eu estou chegando perto dos 60, eu já entreguei a minha idade, porque eu estou aqui há 40 episódios, se alguém não descobrir minha idade, ele não está escutando direito, né? Está com algum problema com a audição, né? Eu recomendo ir no otorrino. Mas eu acho que a gente consegue, na nossa vida, e acho que na minha vida atual, né? Eu estou com 60 anos, eu quero fazer muito um trabalho com significado e com propósito, acho que eu me identifico muito com o Dori, e, ao mesmo tempo, eu quero estabelecer uma troca justa com o mundo, seguir estabelecendo uma troca justa com o mundo, onde eu seja remunerado pelo que eu faço. Isso é importante. Não estou num lugar que eu acho que às vezes é egóico, é muito de vaidade. Estou aqui para doar o que eu sei para o mundo, etc. Tal. Quem sou eu para doar algo para o mundo? Será que o mundo precisa de uma doação minha, né? O que o mundo precisa é de uma troca, de um fluxo que eu, de alguma forma, faça parte, né? Então, respeito é bom e dar lucro é um bordão que me define hoje. E, obviamente, o Eric teve todo o tempo do mundo, muito mais do que nós três, né? Para também poder dizer se tem algum bordão, alguma música, ou algum meme que te define. Cara, meme, qualquer um da Gretchen. Assim, eu uso memes da Gretchen à torta e à direita, especialmente que elas pegam fogo. Mais de música é que eu tenho essa resposta pronta, que sempre que me perguntam eu falo que é a minha música favorita, né? Que é do Gonzaguinha. Aquela Eu Aham. Fico com a Pureza, da resposta das crianças. Maravilhosa, sobre otimismo, sobre se colocar nesse lugar de curiosidade infantil, de um amanhã melhor virá, mesmo que hoje esteja uma caca, de renovação de esperança, de brasilidades, latinidades, que me considero um otimista crônico, né? Então, adoro muito o conceito de ser alegre, de ser felizinho. Eu acho que essa música, ela transmite muito bem isso, partindo de um lugar realista, pé no chão e bem latino brasileiro de ser. Bom, mas já que, se vocês me permitem, já que se eu entendi as regras, a gente pode responder e pode perguntar, Sim. eu pergunto para vocês, o que que vocês fazem para utilizar essa música ou esse meme ou essa frase no dia a dia para que o dia da gente seja melhor? Vou começar, vou responder. Eu escuto música a todo momento, né? Eu trabalho de casa, eu trabalho sozinha por muito tempo, né? Então, a música, querendo ou não, ela é minha companhia, né? Então, sempre escutar músicas novas e eu vejo que a música, ela serve também como uma forma de comunicar aquilo que às vezes a gente não consegue dizer. E poder compartilhar isso com outras pessoas é muito legal. Então, enviar uma música que eu gosto para um amigo, escutar uma música com algum familiar, dançar, ser feliz. Então, a gente precisa sair, né, e tomar muito cuidado com a carga de trabalho, né? Por mais que a gente ame trabalhar, né? Trabalhar, eu e a minha vida, muito provavelmente a do Dorival também, porque senão eu não estaria 30 anos no McDonald's, né? Mas eu busquei achar o propósito dentro do trabalho, né? Mas mesmo assim, a gente precisa ter momentos de distrair, pôr para fora. Então, eu entendo que a música é uma forma da gente fazer isso, né? E comunicar aquilo que não necessariamente a gente consegue colocar em palavras, mas alguém soube fazer isso. Então,
É isso. Eu os Gen Z vai tomar a frente aqui dessa resposta, depois eu dou a palavra para o Fábio. Que assim, ainda trazendo da música, né, do Gonzaguinha, para mim é pura poesia essa música, mas tem dois versos ali que é não ter a vergonha de ser feliz e a beleza de ser um eterno aprendiz, né? E eu acho que é tentar tirar isso do papel e colocar na nossa vida, né? Então, não ter a vergonha de ser feliz, a felicidade ela é o resultado da sua autenticidade. Então, independentemente do espaço em que você tá, da situação em que você se encontra, você ser autêntico, você transmitir a sua própria autenticidade, quem você é, porque isso sim ajuda muito quem está ao seu redor. Quando você é você mesmo, você ressona com muitas pessoas e você dá licença para que elas sejam elas mesmas, né? Então, é um ato de libertação você ser você e ser um eterno aprendiz de tentar tirar, e eu acho que o Age Free World, ele se enquadra bem nessa proposta de ser um eterno aprendiz, que é o lifelong learning, né? De você sempre tentar desconstruir e reconstruir os conceitos, aprender coisas novas, aprender com os outros. Então, essa música ela é muito minha filosofia de vida. Seja esquisito e seja curioso, ao mesmo tempo que é bom demais. Muito bom. E eu acho que eu não tinha pensado que eu iria responder essa pergunta que o Dorival inteligentemente voltou para nós, né? Como ele já está se preparando para ser um consultor, né? Já está acostumado a fazer perguntas, né? Então está indo muito bem. Se for esse o caminho, já está indo muito bem, Dori. Mas é engraçado. Respeito é bom e dá lucro. Acho que define o meu negócio e o meu propósito ao mesmo tempo. Quando eu sou chamado para trabalhar numa organização, com um time executivo, fazer um trabalho de evolução de cultura, eu estou sempre olhando isso. Né? Como que eu ajudo a organização a entender que respeitar as pessoas, as individualidades, no caso, né, as diferentes idades, todos os recortes da diversidade, é bom para as pessoas e também é um bom negócio. Né? Pode parecer, às vezes, mercenário, tal, mas se a gente entende que as empresas, né, no mundo no mundo em que a gente vive, elas existem, né, como princípio, e é duro dizer isso, mas para gerar valor para o acionista, né, para gerar resultado para o acionista, e a partir daí ela vai ter que gerar valor para a sociedade, gerar valor para as pessoas, ou seja, ela vai ter que criar um círculo virtuoso de respeito. Então, para mim, a frase é isso, é como eu crio um círculo virtuoso de respeito num modelo que precisa da equação financeira econômica para poder existir. Então, é isso que acho que respeito é bom dar lucro significa para mim. Agora, estou curioso, já que o Dori fez essa pergunta, como é que ele leva o pagode a vida dele, né? Fora os botecos, né? Fora dos botecos, como é que você leva o pagode? Eu acho que assim, primeiro só complementando aí, né, que eu acabei de me preparar, recentemente eu fiz uma palestra sobre felicidade e eu fui pesquisar sobre isso. E as empresas que têm os seus colaboradores felizes aumentam em até 17% o lucro. Olha como isso é importante, né? E já fazendo uma continuidade na resposta do que você me pediu, eu acho que o pagode, para mim, ele é o meu dia a dia. Todo dia, quando eu levanto, né? Eu vou ao banheiro, tudo, e aí eu vou fazer barba, eu me olho no espelho, e a primeira pergunta que eu me faço, o que eu vou fazer hoje para ser feliz? Porque eu acho que esse é um dos propósitos que eu tenho, né? Eu acho que porque se eu estiver bem, eu tenho grande chance de fazer com que as pessoas estejam bem ao meu lado, minha família, seja quem for. Agora, se eu não estiver bem, a probabilidade das pessoas que estiverem ao meu lado não se sentirem bem é muito grande, né? E fazendo um exemplo, a máscara do avião, você sempre aprende que se um dia você precisar usar, primeiro põe você, né? Depois quem está do teu lado, tá certo? Então, eu tenho o meu propósito, ele é bem abrangente, mas uma das partes que ele passa é justamente isso, o que eu faço para ser feliz e o que eu posso fazer para que as pessoas sejam felizes. E se eu não vou conseguir fazer as pessoas felizes se eu não estiver bem. Isso não quer dizer que vou sorrir o dia inteiro, isso não quer dizer que eu vou estar alegre todo dia, porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas angústias, mas eu acho que se você tiver com esse objetivo, com esse propósito, você vai entender os momentos e você vai procurar soluções
mais eficientes, talvez elas não sejam mais rápidas, né? Porque normalmente quando você está triste, o que você quer fazer? Você quer sair logo da tristeza e começar a sorrir. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que quando eu estiver vivendo um momento de alegria, de felicidade, que ele seja pleno, que eu curta ele. Então, isso pode ser um almoço. A gente vai combinar aí de ir no McDonald's, vamos comer todo mundo um Big Mac junto. Pô, isso para mim já é um motivo de alegria, já é um motivo de felicidade. Eu não preciso estar com champanhe, ou seja lá o que for, entendeu? É curtir aquele momento que você programou, que você planejou, e está acontecendo da maneira que todo mundo está se sentindo bem. Acho que isso para mim é que o pagode para mim é isso. Muito bem. E, bom, como preparação para essa conversa, né, Sofia e Dorival foram convidados a pesquisarem, dar uma stalkeada um na vida do outro, usando as redes sociais, todos os subterfúgios, né, detetives particulares, amigos, essas coisas, fofocas, né, revista Caras, o que foi possível, né, eles usaram para descobrir coisas sobre os outros, um sobre o outro. E a gente queria convidar agora um pouco eles dois. Daqui a pouco a gente entra também, mas a gente quer pegar aqui a nossa pipoca, como é que fala? Nossa pipoca cênica, né? Não é bem a pipoca, porque senão vai fazer muito barulho, mas a gente quer pegar aqui nossa pipoca e escutar um pouquinho vocês conversando, que curiosidades vocês têm uns sobre os outros quando vocês fizeram essa pesquisa. Não vou deixar você começar não, Sofia, vou começar eu, pode Tá ser? bom, pode. Perdeu a vergonha já, perdeu a vergonha. Não, vergonha é uma coisa que, segundo quem me conhece, eu nunca tive. Eu sou moderado, mas vergonha eu nunca tive. Não, eu vi aí que, assim, eu pesquisei um pouquinho sobre você e vi, assim, a grande guinada ou o teu grande sucesso na rede social, basicamente LinkedIn, né? E eu vi quantas dicas que você dá para as pessoas referente ao seu trabalho. Então, acho que seria legal você contar um pouco de o que fez você ir para o LinkedIn, como que você chegou lá e como que você conquistou todo esse sucesso. Minha pergunta vai voltar um pouco no que você estava falando anteriormente, porque eu sempre fui uma pessoa que senti muito tudo com muita intensidade, né? Então, quando eu estava feliz, eu ficava muito feliz. Quando eu via uma injustiça, isso me tocava de forma tão profunda que me trazia muito para baixo. Então, eu sempre tive muita dificuldade de regular as minhas emoções, né? E isso é uma coisa que eu pego e eu tenho desde nova, né? Então, eu sempre fui, né, diferente do Eric, uma pessoa mais pessimista, né? Então eu olhava para o mundo de uma forma muito triste, né? Eu não tenho esperança de que o mundo vai ser um lugar melhor e tudo mais. Então, cara, tem hora que a gente não aguenta mais viver nesse marasmo, né? E aí você fala, ou eu mudo ou eu mudo. E foi o momento que eu cheguei, sabe? Então, durante a pandemia, eu estava na faculdade, né? Dei dica, desculpa, ato falho. Faz parte. Não, vamos liberar, né, Eric? A gente cria as regras para poder descumpri-las. Porque Pode ter imagina sido a esses minha dois segunda. terem que ficar se censurando o tempo todo. Sofia, Não. quem tiver É. assistido já deu para perceber a sua idade pela sua fisionomia e a minha pela minha fisionomia. Relaxa. Nossa, Relaxa mesmo, a conversa está ótima. Agora já liberou essa regra. liberou, Só foi beleza. legal essa regra aí. O número que adivinha. Vou deixar para a geração talvez já saiba, mas o número que adivinha. Mas eu estava na faculdade, né, durante a pandemia, e eu tive crises existenciais absurdas, porque eu sempre fui uma pessoa muito multidisciplinar, né? Gosto muito de economia, história, antropologia. E eu me peguei num lugar, tá? Eu quero seguir a carreira de diplomata, mas ela é pouco viável para minha realidade hoje. Eu preciso entrar no mercado de trabalho, eu preciso ganhar dinheiro e a vida não é um morango, né? Então vamos lá. E aí eu entendi que, cara, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, como estagiária, trabalhando no marketing, entendi que era a única coisa que me afeiçoava, né, do mundo corporativo propriamente dito naquele momento. Então, eu
Cara, entrei de cabeça, né, no mundo corporativo, só que eu me peguei muito angustiada com a vida, né? Porque em relações internacionais, obviamente, dependendo da faculdade, a gente estuda muito sobre como a gente vai resolver os problemas globais, né? Como a gente vai resolver o problema da fome, o problema China e Estados Unidos, né? E aí a gente chega no mundo corporativo e a gente se vê completamente de mãos atadas. Então, cara, o que que eu posso fazer pelo mundo? Como eu posso ajudar a minha geração, enfim, onde eu vivo? E desde a faculdade, né, e tendo uma mãe psicóloga, né, então já comento isso várias vezes, eu falo que ter a minha mãe foi algo muito importante, tanto para a minha formação profissional quanto pessoal, né, ela sempre me ajudou muito nesse aspecto, né? E aí eu cheguei nesse momento de, cara, eu preciso trabalhar e eu preciso ter sentido no meu trabalho, porque se eu vou passar mais de um terço da minha vida, não sei se é esse dado correto, mas mais de um terço da minha vida trabalhando, eu preciso fazer algo que eu gosto, né? Então, eu cheguei nesse momento de entrar de frente com o propósito, né? Cara, como eu posso encontrar propósito naquilo que eu faço? E foi onde eu encontrei o Ikigai. Encontrando o Ikigai, eu entendi que eu poderia me comunicar, né, tendo a comunicação como parte central do meu trabalho e ajudar outras pessoas, né? Então, quando eu comecei no LinkedIn, foi para buscar emprego a começo de conversa, mas comecei a publicar lá, né, com a ajuda da empresa, né? A gente estava tentando alguns processos de vendas usando o LinkedIn, mas deu muito certo. E aí foi quando eu entrei nessa convergência, tá? O que eu faço? Mercado de trabalho, eu preciso ser feliz, mas eu também preciso ganhar dinheiro, e eu entendi que eu poderia ajudar as pessoas, né? Por isso que eu dou muitas dicas e eu acredito muito no que o Fábio fala, né? Óbvio, misturando um pouquinho de tudo que eu tenho, mas que o respeito, ele gera lucro, né? E ele é uma consequência. Então, eu sou muito feliz com o meu trabalho hoje, né? Eu acordo todos os dias, eu tenho propósito, eu acordo, eu trabalho, eu abro meu computador, eu fico animada para trabalhar. Eu falo, meu Deus, vou fazer isso hoje, vou fazer aquilo. Então, conseguir trazer propósito e seguir uma vida um pouco mais estoica foi o que me possibilitou ter uma vida feliz e ter resultado no trabalho, porque eu acredito que isso está intrinsecamente ligado, né, com o nosso propósito, aquilo que a gente ama fazer e o que o mundo precisa, né? Tentei ser sucinta. Ah, perfeito. Melhor impossível. E agora, Sofia, a bola Agora foi para você, hein? vou fazer uma pergunta. É, eu queria entender, eu tinha várias perguntas aqui, eu vi que você é uma pessoa, né, que gosta de futebol, você é corintiano, né, tem a sua esposa cultiva flores. Foi um pouco difícil achar da sua vida, porque você é low profile, mas eu entendi que você gosta de esportes também, e eu queria entender, né, você sendo um executivo de sucesso, como você consegue conciliar a vida pessoal e a vida de trabalho? E percebo, né, espero eu, tendo excelência, né, nas duas coisas. Então, como funciona isso para você? Porque eu entendi que o trabalho, de certa forma, ele é o seu propósito, né? Porque senão você não estava trabalhando até hoje. Então, como que funciona esse processo para você? Olha, eu acho que para te responder, eu tenho que dividir isso em três etapas, né? Já que está aberto aí a faixa etária, vamos dizer assim. Então, eu acho que a minha vida ela foi composta por três fases, né? A primeira fase, que foi a fase, vamos dizer assim, de recém-formado, eu diria para você que eu não tinha escolha, eu não tinha definição. Eu brinco sempre, né, que quando eu sou engenheiro de formação, quando eu terminei a faculdade de engenharia, se eu não estivesse empregado, a família já começava, ó, se formou, mas está desempregado. E era assim, e, infelizmente a gente dava importância para isso. Felizmente, eu não passei por essa fase, eu já me formei, eu já estava trabalhando. Mas o começo da minha vida profissional foi 100% trabalho, né? E não posso dizer para vocês que foi bom, mas foi necessário. Para vocês terem uma ideia, quando eu casei de lua de mel, eu tirei 10 dias para viagem, né? No quarto dia que eu estava em lua de mel, a companhia me ligou, me chamou de volta. Eu tive que trazer minha esposa para São Paulo, deixei ela no apartamento que a gente tinha casado, viajei para Manaus, fiquei 40 dias em Manaus. Então,
são escolhas que você faz. Você se arrepende? Não, não me arrependo, mas talvez hoje, ou talvez não, com certeza hoje eu faria diferente. Aí depois vem uma outra fase que você, na minha vida profissional, que você começa a fazer escolhas, mas dentro daquilo que é possível. Então você começa a dar preferência, você começa a cuidar da família, e compensar às vezes no trabalho, vice-versa, mas também passei por momentos onde você comete erros, né? Como eu viajava muito, sempre viajei muito, as duas empresas que eu trabalhei sempre foram de muitas viagens. O que acontece? No retorno das viagens, você quer compensar a sua ausência com presente, ou com ir para o shopping, ou ir para o restaurante, né? E você acaba compensando no momento. Mas depois, agora, meus filhos já adultos, casados, né? Eles falam para mim, ó, o que a gente mais queria era ter você perto, e não era o presente que você me trouxe, né? Então, são aprendizados que você vai tendo, mas já passou. Mas foi um momento importante da minha carreira, primeiro, que fez com que, vamos dizer assim, eu me firmasse, que eu amadurecesse, que eu crescesse, e também que eu pudesse chegar onde eu cheguei, né? Então, essa é a segunda fase. A terceira fase da carreira, que vamos dizer assim, é onde eu considero ela nos últimos 6, 8 anos, né? Que você começa a se desprender do fazer e você começa a se prender em como que você pode ajudar as pessoas a fazer. Então, eu acho que essa é a fase mais difícil, mas também se torna mais gostosa, a mais importante, a mais relevante e a mais compensadora. Porque você, pela posição, pela experiência, por tudo, você chega num lugar que, se você fizer, você está tirando a oportunidade de alguém fazer diferente ou até de alguém fazer. Então, é muito difícil isso, porque às vezes você se depara com alguma oportunidade, algum problema, alguma crise, que você fala, olha, vamos por aqui ou vamos fazer isso. Mas aí é o fácil. O difícil é você reunir as pessoas e perguntar, gente, o que a gente vai fazer para resolver isto? E normalmente, quando você dá essa oportunidade, você fica preso, você se sente mal, porque você quer resolver rápido. Mas num segundo instante, você se sente muito recompensado, muito feliz, porque você escuta a opinião das pessoas que estão ali para te ajudar, para resolver o problema junto com você, ou a oportunidade, seja o que for. E na maioria dos casos, elas sugerem algo que é muito melhor do que se você resolvesse. Então, eu acho que essa é a parte prazerosa também desta posição que eu ocupo hoje. É como você se conter em fazer e permitir que as pessoas façam, sabendo que a gente vai acertar, mas sabendo que a gente vai errar também, porque eu também erro, né? Então, eu acho que quando você adquire essa maturidade, vamos dizer assim, que ela não é constante, tá? Às vezes, você tem eu tenho os meus momentos que eu vou lá e faço, depois eu me arrependo, mas sou um ser humano, né? Mas o mais legal disso é isso, é você ver as pessoas se desenvolverem, você ver as pessoas errarem com você, acertarem com você, né? E eu acho e você vê que as ideias vão aparecendo diferente daquilo que você imaginava, soluções diferentes, mas com resultados melhores. Vou colocar também uma pitada aqui. Por Vou colocar uma favor. pitada aqui, porque eu acho que está ficando bom essa conversa aqui. Vou torná-la mais complexa um pouquinho aqui, né? Sempre gosto, quando eu estou conversando com alguém mais novo do que eu, alguém bem mais velho, tentar ver se eu aprendo alguma coisa. E eu vou falar o que eu aprendi de cara e vou querer saber o que vocês três também aprenderam com uma pessoa diferente. Mas outro dia eu estava escutando, né, num trabalho mesmo, pessoas bem mais jovens, era uma escuta intergeracional, tinham várias camadas, né, de faixa etária, e aí os jovens estavam, os Gen Z estavam ensinando para os adultos que na comunicação de WhatsApp não usar mais para responder o joinha ou o sinal de ok, que é o polegar, porque isso dá a ideia de que você já está de saco cheio da conversa. E eu sempre usei achando que legal, ok,
É isso aí, olha só o Eric meneando a cabeça para quem Quando eu está nos recebo um joinha, Fábio, assim, gente, eu tô tratando bastante com o Fábio essas semanas, vira e mexe, ele manda um joinha, é o joinha e a reticência. Quando me mandam uns 3 pontos, eu fico, por quê? O que que eu te fiz que eu te enchi o saco? Que Putz, assim, claramente a pessoa tá só querendo dizer que ela não falou tudo que ela quer falar, mas fica com aquele tom. Você concorda, Sofia? Fica com aquele tom meio Muito, tipo, é, eu muito. acho. Olha, Isso obrigado aí. pela dica, obrigado pelo ponto, porque o que eu mais faço aqui é quando as pessoas me perguntam alguma coisa, eu já mando um joinha aqui, porque normalmente eu estou querendo responder rápido, e eu já mando um joinha dizendo, ó, segue em frente. Para mim era esse o significado. gente, Cara, mas para assim, tudo, ó, para Muito tudo. obrigado, manda viu? um. Obrigado. Não, eu tenho até uma história pra contar disso, gente, que eu fui para o Pará gravar um comercial no ano passado. E um dos meus clientes, ele só se comunicava com ok e joinha. Eu acho que eu nunca tive uma resposta de mais de 3 palavras dele no WhatsApp. Só que eu estava saindo de São Paulo, eu estava indo para o interior do Pará, gravar na fábrica dele, e eu estava cruzando o país na base do ok e do joinha, porque ele não me falou o endereço, ele não falou o horário, ele não falou nada. Eu busquei, tipo, tudo na internet, ele validou o roteiro com um joinha, e eu cruzei o país inteiro na base do joinha e do ok para poder gravar isso. Fui cagado, porque eu achei que eu ia ficar preso no meio da Amazônia, porque eu não sabia onde eu tava, e era, tipo, dentro da floresta. É porque não era, tipo, em Belém ou na Lindela, era no interior do Pará. Você cruzava uns bons quilômetros de mata para chegar na empresa do cara para gravar esse comercial, tudo na base do ok e do joinha. Então, assim, às vezes, se vocês me mandam beleza, vocês têm o mesmo tempo de procurar o emoji, mas eu já fico tão melhor, sabe? Que até tu achar o seu joinha, você já escreveu beleza. Cara, beleza, então. A partir de agora será beleza. Tudo Não, será beleza. se você, eu não sei quem é essa pessoa, mas se você tivesse interagido comigo no WhatsApp, ia ser a mesma coisa. Se você olhar meu WhatsApp, para todo mundo é ok, não, é joinha, ou às vezes eu até mando um para baixo, assim, ó, dizendo, ó, não é isso que eu quero, não. Mas, Dori, vamos para frente. Aprendemos algo. Isso que é Sem importante. dúvida. Não, você quer ver, a gente, já que a gente está falando de WhatsApp, gente, não faz muito tempo que eu aprendi que para você gravar uma mensagem, você tinha que jogar o microfonezinho para cima, ele parava sozinho. Você ficava com o dedo segurando? Estava com o dedo segurando. E às vezes, que ninguém me escute, dirigindo, tá? Não faz muito tempo que eu aprendi Vamos ter isso. que Se cortar isso você daqui, for porque um o cara ainda é agente de trânsito executivo e tal. assistindo o podcast, por favor, saia. É. Mas e Nossa, aí? Agentes de trânsito do LinkedIn. A eu, Sofia vai trazer isso. eu Diga. quero complementar uma coisa, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, né? Eu, de fato, sinto tudo que o Eric falou, né? Então, cara, o joinha de vocês é o sim nosso, né? Então, assim, a gente tem essa questão de ser muito enfático na comunicação, porque somos cronicamente digitais, né? Então, Uhum. e eu percebo que o mundo de hoje, ele é um mundo muito individualista, né? Então, um indivíduo muito no centro de tudo, né? Eu estava lendo recentemente Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, e ele fala muito sobre isso, né? Da centralidade estar no ser no indivíduo. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, cara, como seria muito mais efetiva a comunicação e muito menos paranoica se eu não ficasse pensando, meu Deus, será que essa pessoa tá brava? E às vezes nem é isso, sabe? Às vezes a pessoa só tá na agilidade, quer responder. Então, assim, é uma coisa que eu busco aprender também com os meus clientes, eu tenho clientes mais velhos, que, cara, às vezes o joinha, eu preciso entender que, cara, a pessoa tá só se comunicando, é só o jeito de falar, e eu vejo que as gerações lidam com isso de uma forma muito diferente, né? E a minha geração, né, não falei qual, mas a minha geração, ela é, querendo ou não, eu sinto muito insegura, né? É uma geração muito individual. Ela tá muito tempo dentro da própria cabeça, né? Então tem uma série que eu assisto que uma das personagens fala, né? Minha filha, para de dar poder para as vozes da sua cabeça, você vai ficar louca. E eu sinto que a minha geração tá muito nesse espaço, sabe? Então, assim, eu sinto que a gente tem muito a aprender com as gerações que vieram antes, né? De ser uma geração um pouco mais coletiva, de viver nas relações sociais e sair um pouco do offline dessa individualidade extremista, sabe? Então, e eu acho que isso A gente é afeta meio muito. fanfiqueiro, né, amiga? A gente é O quê? fanfiqueiro. A gente é Muito! fanfiqueiro, é.
A cria gente é cenários fofoqueiro. na cabeça o dia inteiro, assim, então eu fico vendo essas gerações que vieram antes, cara, o que a gente não tem para aprender, e no mundo corporativo, como isso se traduz, né? Não comunicando na mesma linguagem, sabe? Então, assim, tenho várias teorias, várias ideias aqui, fico pensando nisso mais do que eu deveria, né? Mas eu Fala, ia te amiga, fazer mas justamente essa pergunta aí, porque eu vi, né, como eu te falei, que você lê bastante, você coloca vários livros que você lê, você mesmo falou isso agora. Como que você vê essa diferença de comunicação ou de pensamento, né, nosso, né, para vocês? Isso é um problema? Você convive? Você aceita? Como que vocês reagem a isso? Olha, não tem como não aceitar, né? Porque é o mundo que a gente vive, então o meu padrasto fala que eu sou muito camaleão, assim, eu sou muito adaptável ao cenário que eu tô. E, de fato, eu acredito que para a gente ter uma comunicação eficaz e conseguir ter uma boa convivência, a gente precisa entender a dificuldade do outro, né? Então, tá todo mundo muito autocentrado. Só que se você não faz esse esforço, né, de olhar para o outro, entender como ele se comunica, você nunca vai conseguir alcançar os seus objetivos. Nunca é forte, né? Mas muito dificilmente você vai conseguir alcançar os seus objetivos e olhar as coisas do jeito que elas são, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão nem aí para você, sendo muito honesta, né? Elas estão preocupadas com elas mesmas. Então, é uma tentativa de sempre olhar o outro e entender que, apesar do mundo soar muito individual, nem tudo é sobre você, sabe? E quando a gente faz isso, as relações melhoram, a comunicação, todo mundo é feliz, né? Aquele meme. Se a pessoa fizesse terapia, eu não precisava fazer, entendeu? Então, se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um lugar melhor e soubesse se comunicar, né? Mas é Legal. isso. Agora é minha eu vez? acho que a gente ficou devendo o aprendizado, Sophie, do que a gente aprendeu com uma pessoa. E o Dori também. Ele pegou só, ficaram só comentando o meu, eu usei É para verdade, né? esquentar, os caras ficaram requentando o meu, né? Em vez de. Não, vai lá, deixa ela. É. Olha, aprender a ser um pouco menos ansiosa e ter uma vida um pouco mais offline, sabe? Porque como a gente cresceu, né? Eu, pelo menos, cresci no digital. Não estar online é uma coisa que dá meio que um FOMO, assim, né? Um medo de tô perdendo alguma coisa, né? Então, aprender a levar a vida um pouco mais leve e um pouco menos nessa ilusão, né? Nesse mundinho do digital. Acredito que é isso. Mas eu acho que isso é geral, tá? Posso te dizer que recentemente eu fiz um voo e o avião, logo que antes de decolar, a aeromoça falou que aquele voo não ia ter Wi-Fi. Eu achei que eu ia morrer, Justo. porque o celular não ficou sem funcionar. Então, acho que hoje é todo mundo assim. Acho que não é uma questão de geração, não. Acho que, infelizmente, a gente precisa mudar nesse ponto. Acho que ser mais offline, inclusive, vai fazer com que a gente fique mais leve, pelo menos na minha opinião, né? Vai lá, Fábio. Não, a gente só quer saber o que você aprendeu com uma geração mais nova aí. Se você tiver algo assim Olha, eu que. aprendo todo dia, né? Porque aqui na empresa a gente tem 70 mil pessoas, né? E Uhum. 70 mil pessoas, onde sei lá, 98% são jovens, né? E uma grande parte, inclusive, é o primeiro emprego para eles, né? Uhum. Então, eu acho que eu aprendo todo dia com eles, porque a vontade, a energia, né? Eu acho que isso é uma coisa que motiva bastante a gente e faz com que a gente continue fazendo e sendo o que a empresa é. Porque são essas pessoas que fazem a marca ser o que é. Se a marca é uma das mais valiosas do mundo, é graças a essas pessoas, esses colaboradores que estão no seu primeiro emprego, que estão aí na sua faixa de 18, 19 anos, que quando a gente chega no restaurante como cliente, eles estão lá, independente dos problemas particulares de cada um, eles estão sorrindo, estão fazendo o melhor que eles podem lá para montar a sua refeição, para deixar o restaurante limpo. Então, eu aprendo todo dia com eles, mas o grande aprendizado que eu tive foi alguns anos atrás, onde o McDonald's ele tinha o lanche pronto, né? E as pessoas, nós colaboradores, quando o cliente chegava,
tinha que oferecer o lanche e já oferecer em seguida, você quer uma tortinha, quer um sundae para complementar, como sobremesa, e já cobrar e pedir já quem é o próximo, quem é o próximo, quem é o próximo. E o cliente disse para a gente, numa pesquisa que a gente fez, que a gente estava sendo muito rude com o cliente queria ser mais bem tratado, né? E a gente ficou pensando, no primeiro instante, você imagina, eu com 20 anos de empresa, receber uma pesquisa e ler que o cliente está dizendo que eu não gosto dele, né? Pô, a gente faz de tudo para ele e ele está dizendo que eu não gosta. Mas no segundo, terceiro instante, você começa a sentar os resultados da pesquisa e fala, não, realmente o cliente tem razão. E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para mudar. Até que a gente chegou numa resposta extremamente simples e transparente. Vamos permitir que as nossas pessoas sejam elas. Então, hoje, as pessoas, os nossos colaboradores que estão lá trabalhando no restaurante, eles não precisam mais perguntar o que o cliente quer comer, eles não precisam mais oferecer uma sobremesa, não. Eles estão lá para atender o cliente, para conversar com o cliente, se o cliente quer saber se está fazendo sol, se a comida é quente, se a comida é fria, e, consequentemente, atender bem o cliente e fazer com que ele compre a refeição dele. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive vamos dizer assim, com os jovens, se é que a gente pode chamar assim. Vocês são extremamente transparentes, vocês são naturais. O que a gente tem que fazer é fortalecer, é fazer florar essa transparência dentro de cada negócio, né? No nosso negócio ter bom relacionamento, tratar bem o cliente, conversar com ele. Recentemente, eu vi uma menina atendendo uma senhora e a senhora falou que queria um colosso, um sorvete. Aí a menina virou para ela e falou assim, olha, a senhora já experimentou o Flurry de ovo maltine? É uma delícia. Ele vem com cobertura de chocolate, ele vem com ovo maltine. A senhora falou assim, você já experimentou? Ela falou, olha, eu experimentei ontem, gostei muito. A senhora virou e falou assim, não, então eu vou trocar por um McFlurry. Então, isso, assim, eu não conseguiria fazer isso tão bem quanto essa menina fez naturalmente, entendeu? Então, acho que esse é o grande aprendizado. Como que a gente deixa serem naturais, transparentes, obviamente dentro de regras, a gente é uma organização, a gente está aqui para gerar valor para o acionista, como o próprio Fábio falou, não temos as ações sociais com o Instituto Ronald, com o Instituto Ayrton Senna, mas eu acho que esse é o principal aprendizado, né? Como você entender estas pessoas e deixarem elas serem o mais natural possível, porque o resultado vem exponencialmente. Agora, o mundo Eu acho até agradece o legal abandono dos scripts, né? Só para, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem exato. dúvida nenhuma. E é até algo que veio. Se vocês estiverem muito por dentro do LinkedIn, a cada 2 meses viraliza uma galera postando como é trabalhar com a geração Z. E é uns print de Teams, do Slack, do WhatsApp, da galera falando: arrasou, diva, muito bom, baby, gritando no WhatsApp. Então, eu acho que é muito sobre tirar o verniz que a gente tem, porque a gente ainda é um mercado muito invernizado, muito engravatado, muito roteirizado. E você tirar um pouco do roteiro, tirar um pouco do verniz, não significa que você vai explodir a governança da sua empresa. Só significa que as pessoas vão navegar do jeito delas ali dentro das diretrizes que você estabeleceu, e o resultado ele vem porque a gente fica muito mais confortável, né? Eu acho que você, de fato, só atinge o potencial que você tem para atingir quando você pode ser você no processo. Senão você está se limitando pela régua do outro, né? E já nessa pegada de nós, Gen Z, Gen Z, a Sofia, a gente é Gen Z, pronto. De nós, Gen Z, sermos menos invernizados, né, termos menos verniz, se vocês pudessem hoje redesenhar o mercado de trabalho, vou decidir as regras, o que vocês aboliriam de vez? Não vai ter mais no corporativo, de acordo com o Dorival, de acordo com Sofia. Decreto. Meu Deus. Faz tão tempo que eu saí do corporativo. Você trabalha para os caras do corporativo. Você Amiga, trabalha. não faz nem tanto tempo que a gente trabalha. Assim, se eu fosse dizer, já vou pegar a vez aqui,
Eu acho que não teria uma coisa específica, assim, mas é o que o Eric falou de tirar esse verniz, né? Então, eu lembro que na minha primeira e última experiência, né, do mundo corporativo, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né? Tinha um time muito legal, mas a empresa como um todo era uma empresa mais tradicional, né? E eu lembro que eu tinha meu jeito de falar, eu era espontânea, às vezes eu ria muito, conversava, e eu precisava me policiar muito nesse sentido. Só que eu acho que ter essa possibilidade de você, de fato, ser autêntico, né? Eu sei que é uma palavra que está meio comoditizada, mas você conseguir ser natural e conseguir trazer essa leveza para o mercado de trabalho, a vida de todo mundo fica melhor, mas não. Empresas e multinacionais, né, que permitem com que a pessoa, o funcionário, seja quem ele é genuinamente, eu acho que é a exceção, não é a regra, sabe? Então, deixar essa liberdade, entender como as gerações se comunicam, é de fato o que vai permitir que as empresas lucrem mais, né, como um todo. Então, você cria um ambiente seguro para que as pessoas se sintam confortáveis em ser quem elas são, né? Então, poder ser feliz, fazer piada, sabe? E trazer esse o samba e o pagode, né, literalmente, pro mundo corporativo. Eu acho que o mundo seria um lugar melhor e as empresas dariam muito mais rentabilidade, né? Então, é isso. Eu concordo com a Sofia, só acrescentaria duas coisas. Primeiro, a transparência, né? Eu acho que o mundo corporativo ele te coloca algumas barreiras que às vezes, por questões até de negociação, de ambiente, uma série de coisas, às vezes você não pode ser tão transparente. E a leveza, né? Eu acho que a leveza é importante. Você ser você. E aqui eu tenho até um exemplo, né, que eu posso dar para vocês, como eu acabei de aprender agora que o joinha não é o joinha que eu imaginava, tá certo? Mas eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, o sorriso faz parte da minha vida, né? E às vezes a gente está numa sala de reunião em crise, resolvendo um problema sério, mas eu não vou deixar de sorrir se eu tiver que sorrir. Eu não sou uma hiena, mas se eu tiver que sorrir, eu vou sorrir. E as pessoas às vezes confundem, acham que eu não estou comprometido na solução daquele problema, porque eu estou sorrindo, né? E o fato de eu estar sorrindo é justamente porque faz parte da minha vida e eu me ajudo a me condicionar, a raciocinar, a pensar quando eu estou bem. Então, eu vou me condicionar a ter o máximo possível do tempo bem para eu poder pensar melhor. Isso o que que é? Transparência. Eu sou assim, mas às vezes eu tenho que deixar de ser assim, porque as pessoas podem interpretar de uma maneira diferente. Então, eu acho que a transparência e a leveza deveria ser, vamos dizer assim, um dogma de todo lugar, não só do mundo corporativo, tá? Eu acho que de tudo, da sua casa, da sua família, com os amigos, com tudo. Óbvio que tudo dentro de um respeito, né? Você ser transparente não quer dizer que você precisa ser desrespeitoso. Legal, E Eric, eu vou você, querer ouvir a sua Fábio? opinião também. Mas olha só, A aqui é um minha? Ah, passa-repasso, ok, parece você programa do pediu Silvio Santos. primeiro. Você pediu primeiro. Eu acho que eu vou combinar os dois. Eu aboliria o teatrinho. Eu acho que muito do que a gente está falando é que o corporativo ele é viciado em performance. Você tem que parecer sério, você tem que parecer ocupado, você tem que parecer que está trabalhando. Então, mesmo quando eu estava no. Eu trabalhei por 3 anos numa empresa bem tradicional, com uma governança super rígida, tradicional, estruturada. Eu via muitas pessoas que não estavam tão ocupadas assim, mas elas estavam, ai meu Deus, nossa, eu tenho que entregar isso agora. E externalizava que estava ocupada porque queria parecer que estava trabalhando e não tem necessidade. Vai para a Copa tomar um café, termina o que você tem que fazer e vai para casa. Então, eu acho que a gente está muito mal acostumado a querer parecer profissional demais e não pessoas que estão trabalhando. A gente deixa a humanidade do lado de fora em prol de uma persona. Eu acho que isso é a origem de muito problema, de muita questão, inclusive, que mata a produtividade. Porque quando você está performando, você está apresenteísta, você está no espaço, mas você não está produzindo muita coisa. Eu prefiro alguém que trabalha lá Pomodoro, né, que tenha vários sprints de alta produtividade, depois vai lá, toma um cafezinho, troca uma ideia com a galera da Copa, volta e gera muito mais do que alguém que fica meia boca todas as 9 horas do expediente ou que fica performando uma seriedade que não é dela, que não ri na reunião, que não sorri porque tem medo de não parecer sério, que, entendem? Eu aboliria a necessidade de parecer
e eu definiria como regra o ser. Eu acho que a autenticidade ela é um caminho muito sustentável e muito rentável, uma vez que a gente aprender a colocar dentro dos escritórios. Agora sim, Fábio. Não, muito bem, é bom, eu tive tempo aí para pensar mais do que vocês, né, que foram pegos aí de surpresa pela pergunta, uma pergunta ótima, né? Eu até fiz uma lista, mas eu só vou ler eu só vou propor duas coisas da lista que são polêmicas, né? Acho que a primeira coisa que eu eliminaria, que deixaria de existir, é o que a gente chama de nine box ou curva forçada, que estabelece que numa equipe você tem os super-heróis, as grandes pessoas, os medianos e os perdedores. Cara, acho que a minha equipe só tem que ter campeão, e campeão não ganha o tempo todo, né? Campeão é aquela pessoa que tem potência, que tem energia, que tem engajamento. Para mim não tem andar de cima e andar de baixo, né? A gente precisa encontrar outras maneiras de reconhecer e de recompensar, né, o talento. E não é separando os vencedores dos perdedores numa mesma equipe. Na minha equipe nunca teve perdedor nem vencedor, né? Só teve campeão, né? E campeão não ganha todos. Então é a primeira coisa, polêmica. A segunda, que eu acho que é mais polêmica ainda, né? Eu eliminaria as apresentações de PowerPoint, né? Todo mundo vai para a reunião, fica em volta de uma sala, aquele momento maravilhoso, presencial, olhando para uma tela, né? E as pessoas não interagem, não se olham. Cara, teve um cara que é famoso, chamado Jeff Bezos, né, que criou há muito tempo atrás um método que é o memorando, né, que tem tipo eu faço isso de vez em quando com alguns clientes, né? Você escreve tudo que importa para a reunião num papel, você imprime o papel, você faz as pessoas convida, né? Faz assim, convida, né? Vamos ser suave, né, Sofia? Você convida as pessoas para ler esse documento, dá uns 15, 20 minutos, elas fazem anotações, aí vocês conversam sobre esse documento. Né? As reuniões servem para conversar com as pessoas, para trocar ideia, né? Para se desafiar, para pedir ajuda, para oferecer ajuda, para trazer um problema que ninguém sabe como resolver. E isso não acontece se você fica olhando para uma tela, seja no online, seja no presencial. Então, eu quis ser mais radical do que vocês, porque eu tive mais tempo. Então, fiz duas propostas aqui, depois eu vou deixar o contato do meu agente para palestras e para consultorias. Brincando, nunca faço isso, mas eu gostei da pergunta, então me empolguei aqui. E eu me empolguei tanto que o tempo voou e a gente controla mais ou menos o tempo, né? A gente fala que a gente controla mais ou menos o tempo, porque aqui não é o podcast do Mano Brown, que pode ter 2 horas e meia, né? E nunca termina. É bom, mas assim, tem 2 horas e meia. Eu vejo, às vezes, em 6 episódios. Eu pego um episódio, fatia em 6, para conseguir assistir o episódio do Mano Brown inteirinho, né? A gente precisa fechar. Eu não sei, Eric, já que você quer fazer alguma pergunta de fechamento, tem alguma ideia de uma pergunta de fechamento para a gente poder fechar com nossos queridos convidados? Eita. Sofia, não é por nada não, Sofia, mas eu acho que a gente deixou eles inibidos, né? Eu acho que a gente conseguiu o objetivo que a gente combinou, né? Se vocês quiserem fazer a última pergunta, assim. também tá bom. Tô brincando. Vocês querem fazer alguma pergunta para encerrar, já que a gente está fazendo esse Felipe Alguma de que vocês papéis? pensaram? A pergunta que eu fizer, a gente vai ficar aqui mais um tempão, então a gente deixa para um próximo episódio. Tá, eu vou ser objetivo aqui, então, que é aquela pergunta clássica que todo mundo faz, que é, Sofia, e aí vão ser diferentes, tá? Sofia, se pudesse dar um conselho para uma pessoa 20 anos mais velha do que você, qual seria? E Dorival, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa 20 anos mais nova do que você, qual seria? Quem começa? Seja um eterno aprendiz. Você está pegando as letras da minha música, eu sei o que você está fazendo. Que não é bem a música dele, mas ok, nesse momento é. O Gonzaguinha verdade, já eu sou morreu, o ele não tem Gonzaguinha. como Pra quem não reclamar. conhece, o Gonzaguinha sou eu. Eu acho que eu deixaria o seguinte, como a Sofia falou, aprender sempre, mas não esqueça de ser feliz. Eric? Pronto. Então temos Eterno Aprendiz e Aprenda Feliz. Eu acho que são boas notas para a gente ir encerrando, Fábio. Eu acho também, mas eu acho que você deve responder também. Quando você pensa numa pessoa de 40, que conselho você daria? Eu também dou por uma de 20 e a gente fecha aqui. Se quiser, eu até faço primeiro para te dar a oportunidade de pensar um pouco mais. Não, eu acho que assim, é um daqueles conselhos que eu sempre jogo, é de para de ter vergonha.
Não, acho que a gente tem muita vergonha de ser autêntico, de ser nós mesmos. A gente, Gen Z, usa a palavra cringe, né? Você tem vergonha de ser cringe, de ser vergonhoso do que os outros vão pensar de você. Só que, pô, que preguiça, né? Você ficar pensando no que os outros vão pensar de você. Então, tenta ser autêntico, tenta se liberar dessas amarras da opinião alheia, porque é muito mais gostoso viver sendo você mesmo, né? Performar é difícil demais. Eu diria, faça, para uma pessoa mais jovem, faça o que você gosta, mas faça com disciplina, né, resiliência, insista naquilo e faça com muito trabalho, porque se você fizer só levezinho, talvez não dê bom, né? Não vai Então, chegar onde quer, né? exatamente, né? Então eu vejo muitos jovens buscando o que, né, assim, o que faz sentido para eles. Acho excelente, porque eu faço isso até hoje. Acredito nisso também, né? Mas faz com muita energia, com muita gana e não desista, porque, né, em algum momento vai dar certo. Você está colocando toda essa energia ali, não tem como dar errado. Eu não vou dar joinha como você fez agora. Ninguém, não sei quem está vendo, eu dei um joinha, tá bom? Não queria dizer isso, mas gente, um coração e um beleza para vocês todos aqui, arrasaram. Foi massa, né? Que outros adjetivos, Eric, vale para usar aqui? Eu ia falar tude, divos, lacraram, arrasaram. Foi ótimo, foi leve, foi uma conversa leve, né? Tanto que o tempo passou. Acho que quando o tempo passa e a gente não se dá muita conta, então aqui a gente atingiu o nosso objetivo aqui, que é trocar uma ideia, né? Então, espero que quem esteja ouvindo tenha se sentido também parte dessa conversa e o tempo tenha passado tão rapidamente para eles quanto passou pra gente aqui dentro. Valeu, gente. Prazer em conhecer vocês. O Fábio fica como o nosso ponto de referência para marcar aí o nosso encontro. Vai ter um encontro fritando batata e hambúrguer e comendo juntos. A gente vai registrar isso depois e mandar para vocês. Vamos fazer esse conteúdo. Bora fazer esse conteúdo. Acho super legal. Beijo para todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, Eric. Valeu, Fábio. Tchau.